Bom, irmãos, como os irmãos sabem, nós tivemos um módulo semana passada, um módulo do Prêmio da Palavra. Esse tem sido um curso maravilhoso, irmãos. Tem capacitado, para que a gente seja fiel à Palavra de Deus. Como mensageiros, irmãos, nós temos que aprender a ser fiel ao entregar a mensagem. E hoje, eu gostaria de falar de uma mensagem que está no livro de Ruth. Quem aqui já leu o livro de Ruth inteiro? Oh, glória! Então, irmãos, é mais do mesmo. Mas eu creio que a palavra de Deus, amados irmãos, ela tem poder, ela se renova. E eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Então prepara aí o teu coração, viu? Deixa ele aí pronto para que a semente seja lançada e encontre terra boa. Se você está ansioso nesse momento, se você está triste, se você está chateado, meu irmão, coloca aos pés da cruz. Nós cantamos, o irmão na sua oração também falou da gratidão que ele tem por tudo que Jesus fez por ele, por Jesus ter salvado. E hoje nós vamos falar também, irmãos, sobre aquele que nos resgatou. Domingo que vem, irmãos, é domingo de Páscoa, não é? Se eu não salvo engano. E a Páscoa, ela tem esse símbolo também. A Páscoa vai falar daquele que nos resgatou, daquele que nos libertou. E esse é Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Ruth capítulo 3. Senhor, fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra. Que realmente, ó Deus, estejamos aqui, ó Pai, prontos, ó Deus, para receber. Possamos, ó Pai, fazer como o salmista disse, ó Deus, guardar nos nossos corações, para não pecar contra Ti. Fala conosco, pois Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso resgatador. E eu creio, ó Pai, que Tu tem algo, ó Deus, maravilhoso para tratar conosco esta noite. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, eu tentei escrever os versículos todos aqui, e o meu celular está gravando. Mas nós vamos ler o capítulo 3 inteiro, tá bom? Diz assim: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tem que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele está limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se e vista a sua melhor roupa e desça para ele. Mas não deixe que ele perceba até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu pela eira e fez o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, despiu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente e se virou e se assustou-se ao ver uma mulher deitada em seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha.
Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear, a ponto de alguém poder ser reconhecido. Wise pensou: ninguém deve saber que essa mulher esteve na ilha. Por isso disse: traga-me o manto que você estava usando e segure. Ela segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela, pois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou para sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Pois mulher, como foi, minha filha? Ruth contou tudo o que Boaz tinha feito. E acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão. Quando? Hoje mesmo. Amém? Irmãos, só quem precisa de um resgate sabe o quanto isso é importante. Eu imagino, amado irmão, aquela pessoa que está numa praia e de repente começa a se afogar. Olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém. E de repente vem aquele salva-vidas, né? E faz um resgate e consegue então tirá-la daquela situação. Ser resgatado, amados irmãos, é algo muito bom. Talvez alguém aqui já tenha sido resgatado, eu não sei. Talvez alguém já caiu no buraco, talvez alguém já passou por um afogamento, talvez alguém já subiu numa árvore, não conseguiu mais descer, teve que ser resgatado por alguém. Irmãos, todo mundo tem uma história, né, a respeito de um resgate. Inclusive nós cristãos. E essa história eu vou contar mais tarde, tá bom? E através do livro de Ruth, amados irmãos, nós vamos poder contemplar um resgate que vai nos ensinar uma experiência transformadora, majestosa, a experiência de um resgatador. Nós vamos recapitular um pouco, irmãos, acerca do que já lemos, né, no livro de Ruth, no capítulo 1, no capítulo 2, onde no capítulo 2, irmãos, Ruth, ela era uma estrangeira moabita que veio de um povo inimigo do povo de Deus, o povo de Moabe. Ela, irmãos, se converteu ao Deus Todo-Poderoso e foi buscar refúgio aonde? Na terra de Belém, Israel. Uma história totalmente diferente de muitas que nós já ouvimos. E aí Ruth, lá no capítulo 2, irmãos, ela partiu em direção ao campo de Boaz. E ela foi para lá com um ato de fé. Porque se as coisas estavam difíceis, para que os próprios israelitas a imaginam como uma estrangeira. Mas sabe por que ela foi para os campos de Boaz? Porque foi Ruth, irmãos, que se lembrou da lei do Senhor, que dizia que aos pobres e os estrangeiros eles poderiam apanhar as espigas de trigo, de milho, de cevada, que caíssem no chão. Havia uma lei para isso na Bíblia Sagrada. E o texto diz aqui, olha, no versículo 2, Ruth 2, versículo 2 e 3, ele diz assim, ó:
Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitiu. Ela saiu, irmãos, para recolher espiga. Ela não tinha o bem. E a Noemi falou assim: vá, minha filha, respondeu a Noemi. Então ela foi e começou a recolher espiga atrás do ceifeiro. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz. Quando a gente está no mundo, a gente fala disso coincidência, né? Mas o cristão diz é jesuicidência. Ela saiu para pegar espigas e ela justamente foi lá aonde Boaz estava, no campo de Boaz, e Boaz ele fazia parte do clã de Elimeleque, que era o esposo de Noemi. E naquele tempo, irmãos, quem estava colhendo, estava trabalhando no campo e tinha essa responsabilidade de colher, e se essa pessoa derrubasse uma espiga no chão, não podia apanhar no chão. Não podia. Porque essa espiga ela tinha que ser destinada aos pobres e aos estrangeiros e necessitados daquela época. Até nisso o nosso Deus pensou, né? E foi uma moabita, irmãos, de um outro povo, que se lembrou da lei do Senhor. E então, em um ato de fé, olha o que ela disse: eu vou até o campo coletar espigas. Olha como é bom, como é importante nós nos lembrarmos da palavra de Deus. E aí nós dizemos: vai, minha filha. Meus irmãos, por providência do Senhor, Ruth, ela chega no campo de Boaz. Não foi, irmãos, coincidência. Foi providência de Deus. Foi jesuicidência. E Boaz, ele foi imensamente favorecido. No campo de Boaz, irmãos, ela foi imensamente favorecida por ele. Ela recebeu doses extras de mantimento. Ela ali foi favorecida, tendo facilidade para colher, não podia ser impedida. Como também, irmãos, ela teve proteção contra qualquer homem que ousasse tocá-la. Olha como Deus guarda aqueles que buscam a sua vontade, amém? Deus maravilhoso, meus irmãos. Sabe por que isso é importante? Porque se você lembrar o contexto de Ruth era o mesmo contexto do livro de Juízes. Quando você abre o livro de Juízes, o que havia lá? Porque não havia rei em Israel e cada um fazia o que lhe parecia bem. Irmãos, era um tempo onde a maldade e a perversidade predominavam. Mas mesmo diante de um lugar onde havia maldades, onde havia iniquidades, Deus guarda, Deus protege e Deus provê a sua serva. Esse é Deus fiel. Esse é Deus fiel. Mas Ruth, irmãos, ela encontra refúgio, sabe aonde? Nas asas do Senhor. Porque ela, irmãos, ela chega no campo de Boaz. E Boaz não era um homem qualquer. Então, irmãos, Noemi, quando fica sabendo onde ela foi agraciada, abençoada, Noemi, irmãos, ela reconheceu Boaz, sabe como o quê? Como um parente próximo de Elimeleque, o seu filho marido. E ao voltar para casa, irmãos, Noemi fica surpreendida com as boas novas que Ruth trouxe. 20 litros de cevada e tantas outras coisas que ela foi abençoada. Então, irmãos, Noemi, aquela mesma que não queria mais ser chamada de Noemi, como é que ela queria ser chamada, irmãos? E o que significa? Amarga. Ela agora, amados irmãos, ela louva a Deus, e agora ela reconhece, irmãos, que esse Boaz pode ser o quê?
um resgatador. E aí, quando nós voltamos um pouco lá no capítulo 1, irmãos, aquele onde Noemi voltou lá da terra de Moabe, lá no finalzinho vai dizer que ela volta, né? Ela volta amargurada, ela volta triste, ela volta aflita, e ela disse que foi aflita pelas mãos do Todo-Poderoso. Ela estava, irmãos, deprimida. Mas agora a gente consegue perceber a alegria do Senhor na vida dela, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor havia reavivado a sua esperança. O Senhor estava mudando, irmãos, a sua tragédia em bênção. Ela estava podendo constatar que Deus, Ele continua sendo um Deus leal e bom. Irmãos, qual a grande ideia do texto de hoje? O Deus bom e leal prover bênção. O Deus bom e leal provê a bênção do resgate aos que confiam na sua promessa. Essa é a grande ideia do texto. O Deus bom e leal provê bênção aos que confiam na sua promessa. Irmãos, Deus provê a bênção do resgate, aos que confiam na promessa da sua lei. Como assim resgate, você pode me perguntar? Como assim promessa da sua lei? Do que você está falando, meu Senhor? Como que esse resgate se manifesta? Então a gente vai ver agora esse resgate se manifestando a partir do versículo 1 ao versículo 5, ao versículo 5 do capítulo 3, irmãos, a gente vê o seguinte: por meio da sua palavra, Deus provê o resgatador. Por meio da sua palavra, Deus provê o resgatador. E esse vai ser o assunto do versículo 1 ao versículo 5. Deus, irmãos, através da sua palavra, Ele provê o resgatador. Veja bem, no capítulo 3, ele inicia um diálogo, uma conversa entre Noemi e Ruth, onde nesse diálogo entre as duas, amados irmãos, Noemi, ela conhecia as Escrituras, ela conhecia a palavra, e aí ela fez duas perguntas bem interessantes. A primeira pergunta, ela disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? Olha a primeira pergunta de Noemi. A preocupação de Noemi, irmãos, é prover um lar, uma família para Ruth. Sabe por quê? Porque Ruth era uma moabita, uma estrangeira. E a outra pergunta está lá no versículo 2. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um de nossos parentes? Não é um dos nossos resgatadores? Olha aí a segunda pergunta. Olha só, irmão, como Noemi, ela já começa então como uma boa mulher. Toda mulher é uma boa estrategista. Você sabia disso, irmãos? Você quer estratégia, irmão? Bota a mulher ali que ela te ajuda. Aí ela começou a bolar um plano. E o interessante, amados irmãos, é a mulher como Noemi, ela trata a Ruth. Ela chama a Ruth de quê? Minha filha. Desde o capítulo 1. Ruth, ela trata a Ruth como minha filha. Isso mostra carinho, isso mostra amor. Amor de Noemi para sua nora. Irmãos, a gente sabe que relações assim a gente não tem sido cada vez mais difíceis, né? Sogra e genro, genro e sogra.
São coisas bem complicadas, não é verdade? E a gente conhece muitas vezes a realidade, né? A minha sogra é uma bênção, né? Né? Irmãos, a minha sogra eu não pude conhecer, mas eu tenho certeza, irmãos, que se ela estivesse aqui conosco, ela estaria hoje aqui e nós estaremos compartilhando esse momento alegre, feliz junto. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes é caos, brigas e confusões. Irmãos, elas tinham apenas uma a outra. O marido de Noemi, Elimelec, morreu. O marido de Ruth, que é filho de Noemi, também morreu. Então elas têm apenas uma outra. O interessante, irmãos, olha a fala dela. Tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Quando você ama alguém, você busca a felicidade dessa pessoa. É interessante algo aqui também, porque no hebraico, essa palavra hebraica para felicidade, irmãos, ela significa que Noemi queria encontrar para Ruth um lugar de descanso. Então, uma tradução, vamos dizer assim, mais aproximada do hebraico, ficaria assim: tenho que procurar um lar seguro para que você encontre descanso. Noemi queria, irmãos, encontrar descanso para Ruth. E pensando nisso, irmãos, Noemi então evoca a lei do levirado. Então, segundo essa lei, os irmãos mais novos de uma família ele devem casar com a cunhada. Caso ela se torne viúva, né, sem ter filhos. Então, o irmão mais novo vai assumir a bronca lá, não é verdade? Então, desse modo, irmãos, o nome da descendência lá do falecido, ele não seria apagado de Israel. Era dessa maneira que ele perdurava. Então, sendo assim, o primeiro filho ele deveria ser o primeiro filho que esse irmão teria com a viúva, deveria ser o seu irmão mais velho, aquele que morreu, para que fosse dali, continuasse dali a sua descendência, tá bom? Então, irmãos, a desobediência à lei do levirado era considerada grave dentro da cultura e da lei judaica. Então, tanto, irmãos, que o homem que recusasse casar, né, vamos dizer assim, com a viúva, ele até poderia se recusar, mas ele era exposto, né, a vergonha pública. Então, como é que eles faziam isso? Ele era levado até os portões da cidade, porque ali era resolvido. Tudo era negócio, eles faziam os portões da cidade. A cultura deles era assim, né? E lá, irmãos, a mulher cuspia na cara dele e tirava, então, uma sandália do seu pé. E isso representava, então, para ele vergonha e humilhação por não assumir a sua responsabilidade. Então, é coisa séria, tá, irmãos? Foi Deus que instituiu isso, tá bom? Então, agora, por outro lado, irmãos, se houvesse um casamento, o irmão mais novo, ele teria todos os direitos matrimoniais, os direitos de subsistência, tinha que alimentar, os direitos da descendência e também os direitos da propriedade. Então, se ela fosse uma viúva rica, ele ia ficar com todas as suas propriedades, né? Pois bem, Noemi, irmão, ciente do que a palavra de Deus determinava, Noemi conhecia a palavra, sabia o que a palavra de Deus falava, ela então vai instruir Ruth naquilo que Ruth deveria fazer. Porque ela sabia que Boaz, ele era um homem temente a Deus. Noemi sabia, irmãos, que Boaz, ele não iria se recusar.
oferecendo então a Ruth, irmãos, proteção, provisão por meio do casamento, um lar feliz, abençoado. Irmãos, então ela dá uma série de passos, de orientações para que Ruth cumprisse. Vai lá, toma um banho, põe lá um perfume bem cheiroso, vista na sua melhor roupa. Então, vá à eira, irmãos, era o local onde, era o local lá no campo, onde eles guardavam os seus mantimentos. E servia também, a eira servia também como abrigo, né? Para descanso também. E aí ela fala assim, não deixe ele perceber. Repare bem o lugar onde ele vai dormir. Vá até o lugar onde ele está dormindo. Descubra o pé dele. Deite-se ali. O resto, ele vai dizer o que fazer. O resto ele sabe. E o que Ruth responde? Eu vou. Eu topo. Deixa comigo. Né? Então, irmãos, ela dá instruções bem claras, bem precisas, irmãos. Sabe por que ela dá tantos detalhes? Porque Ruth ela era estrangeira, ela não conhecia a cultura deles. Ela não conhecia os seus costumes. Então, Noemi ensinou bem direitinho tudo aquilo que ela deveria fazer. O autor, irmãos, ele não está querendo ensinar a você como você deve cortejar um homem. Ele não está querendo ensinar a você que a mulher que deve ter a primeira ação. Não é disso. Esse não é o foco. Não é o que ele está dizendo. O que o texto está querendo mostrar, em primeiro lugar, aos leitores hebreus, em primeiro lugar, é que ele, o Deus que ele serve, é um Deus de aliança. E a aliança do Senhor com o seu povo, ela é confiável. Eles podiam confiar na palavra de Deus. Que a aliança do Senhor traz segurança. É isso que o autor está querendo dizer. Que essa aliança que Deus tem com o seu povo traz prosperidade. Porque Deus é fiel. Porque o Senhor, irmãos, quando Ele entregou a sua lei, lá por meio do seu servo Moisés, para que todo aquele povo obedecesse à lei do Senhor, e aquele povo fosse bendito, fosse um povo abençoado, e adentrasse na terra prometida. E quando nós vamos ler isso lá em Deuteronômio 28, ele vai dizer assim: bendito serás se... Mas também ele vai dizer assim: porém, maldito serás se... Né? Quando você ler o capítulo 28, você vai ver bênçãos e maldições. Então Deus entregou, irmãos, a lei dele, para que aquele povo fosse bendito, fosse abençoado. E essa recompensa, irmãos, ela deveria vir através da obediência à palavra de Deus. E Noemi creu na palavra. Noemi creu na palavra de Deus, irmãos. E ela sabia que Ruth, irmãos, ela iria proceder conforme a palavra também. Então ela encontraria, irmãos, segurança e descanso em Deus. Sabe por que ela encontrou descanso? Porque ela crê na promessa e na palavra de Deus. Irmãos, quantas vezes nós nos esquecemos de voltar os nossos olhos para a lei do Senhor? Não é verdade? Noemi logo se lembrou: tem a lei do livrar. A palavra de Deus ensina assim, 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 assim. Noemi se lembrou. Irmãos, o
que a palavra de Deus diz sobre isso que você está vivendo, talvez? O que eu devo fazer conforme a palavra de Deus? Você pensa nessas coisas? Noemi pensou e foi abençoado. Mas eu não estou encontrando, que muitas vezes a gente fala assim, mas eu não sei, eu não tenho autoridade ainda, eu não sei o que fazer. Meu irmão, procure ajuda. Procure ajuda pastoral, procure ajuda de um irmão na fé, mas procure ajuda e busque o centro da vontade de Deus que está na sua palavra. Agora entenda. A palavra de Deus, amados irmãos, ela nos dá a resposta para tudo que nós precisamos. Para todas as questões da nossa vida, tem na palavra. E para isso, eu vou falar algo aqui que talvez para você seja comum, mas não é tão vivenciado. Ler a Bíblia, irmãos, é um ato de fé. Ler a Bíblia, porque todo aquele que lê a Bíblia e medita, crê que o Senhor, crê no Senhor das Escrituras. E crê que o Senhor das Escrituras ama aqueles que o buscam. Olha aqui o Salmo 119, versículo 114, irmãos. Olha que salmo belíssimo, maravilhoso. Ele diz: Tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Tal como o salmista, irmãos, devemos esperar na palavra de Deus. Não é nem buscar refúgio na palavra de Deus. O que tem impedido você de buscar também refúgio na palavra de Deus? O que tem impedido? Mas ao invés de buscar refúgio nas Escrituras, o que nós usamos? Desculpa. Eu não tenho tempo para ler. Eu estou trabalhando muito. É porque eu não entendo, me dá dor de cabeça. É porque eu tenho preguiça, rapaz. Assim, quando eu leio, eu começo a dormir. Me dá sono. Não é assim que a gente faz? Irmãos, temos que aprender a buscar refúgio na palavra de Deus. E aí encontraremos, sim, o refúgio de Deus na palavra. Noemi traçou um plano para Ruth, baseado aonde? Na palavra de Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Noemi traçou um plano para Ruth, baseado aonde? Na palavra de Deus. Em que você tem baseado os planos da sua vida? Sabe por que os planos de Noemi deram certo? Porque ela pensou na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos proporciona abrigo e proteção. Bom, vamos seguir um pouco, irmãos. A lealdade e bondade do Senhor é para os que confiam e vivem debaixo das promessas da sua lei. A lealdade e bondade do Senhor é para os que confiam e vivem debaixo das promessas da sua lei. É isso que a gente vai ver. Então, do verso 6 ao verso 15, irmãos, nós temos o seguinte: através de seu resgatador fiel, Deus honra os que creem. Através do seu resgatador fiel, Deus honra os que nele creem. Verso 6 ele diz assim: então ela desceu para a eira e fez tudo. Ela obedeceu a parte, o que a sogra lhe tinha recomendado. Ela traçou o plano conforme a palavra de Deus, e a Ruth fez o quê? Fez tudo conforme que foi ensinado. E quando Boaz, irmãos, ele despertou naquela noite, ele viu uma mulher aos seus pés, ele levou um susto, né?
Mas que assombração é essa? Não é nada. E aí ele vai perguntar, quem é você? Aí ela vai se identificar. Ruth, sua serva. Muito bem. E aí então, irmãos, olha aí o que ela diz no versículo 9, 3:9. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Olha que coisa tremenda, que palavra forte. Irmãos, nesse momento, Boaz glorifica a Deus por Ruth, né? Não porque ele era um homem carente, não é isso não. Mas ele glorifica a Deus, irmãos, porque ele viu que Ruth era uma mulher virtuosa. Ela não era qualquer uma. Ele já tinha constatado isso. Então, irmãos, quem tem uma mulher virtuosa do seu lado? Amém? Glória a Deus. Glorifique a Deus, meu irmão. Glorifique a Deus. Você tem uma mulher virtuosa aí do seu lado. Então, olha só. O que ele diz lá no versículo 10 e 11? No capítulo 2. Boaz lhe respondeu: o Senhor abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens ricos ou pobres. Irmãos, ela era uma mulher jovem e bonita. Ela podia ir atrás de qualquer jovem rico também. Não precisava ser ele, não. Você entende? Rico ou pobre. Agora, minha filha, versículo 11. Não tenha medo, farei por você tudo que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Presta bem atenção, amado irmão. A virtude de Ruth não estava na sua beleza. Não era isso. Mas olha o que Boaz diz lá no capítulo 2. Que Ruth, ela trocou a sua terra natal por uma nação estrangeira, por amor e fidelidade ao seu laço familiar com Noemi. Preste atenção. Mas também por ter se convertido ao Deus verdadeiro e abandonado os seus deuses, os deuses moabitas. Você quer arrumar mulher só pela beleza? Cuidado, viu? Ruth não. Ela era uma mulher fiel. Ela era uma mulher convertida. E a virtude dela era essa. Minha irmã, deixa eu lhe falar uma coisa. Você que está aqui essa noite, você que está me vendo aí na telinha, a tua maior virtude não é a roupa de marca que você veste, é a tua fidelidade ao Deus de Israel. Então, estava lá Boaz, solteirão, e aí o Senhor manda uma serva que abandonou todos os seus deuses, e agora essa serva começa a adorar o Senhor, começa a servir ao Senhor. E agora ainda mais, irmãos. Sabe por quê? Porque ela mostrou ser uma mulher temente a Deus e virtuosa. Então, irmãozão, o Boaz estava muito feliz, porque era uma joia preciosa que estava deitada aos seus pés. Então, Boaz por 2 vezes chama ela de minha filha. A gente vê isso no versos 10 e 11. Então, essa expressão é uma expressão de carinho, é uma expressão de cuidado. E agora, nós vamos ver a atitude, irmãos, de um homem, preste bem atenção, que assume responsabilidade. Se ela era uma mulher virtuosa, ele era um homem com H maiúsculo. Ele era um homem com H maiúsculo. Olha só o que o Boaz diz. Ele admite, irmãos, preste bem atenção, ele era homem, de verdade, homem de Deus. Olha o que ele diz, irmãos. É verdade que eu sou o seu resgatador.
É verdade, ele era o parente resgatador dela. Porém, irmãos, ele não vai ignorar o fato de que existia um resgatador mais próximo dela. Olha o que ele diz lá no versículo 12. É verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Ele não deixa seus desejos dominados. É a palavra de Deus que determina as suas ações. Ele não deixa os seus desejos, as suas vontades conduzi-lo. É verdade que eu sou seu resgatador e eu vou fazer isso porque eu amo você, eu gosto de você e eu vou lutar contra todo mundo para ter. Não. Olha, eu faço parte, daquele que pode resgatá-lo. Mas diante da lei de Deus, existe mais próximo que eu. E eu não vou fazer nada. Até que este renuncie o sentimento. Irmãos, ele poderia ter ignorado a existência do parente resgatador mais próximo e ter assumido um compromisso com ele mesmo. Quem impediu? Quem impediu esse homem de fazer isso? Percebe porque ele era um homem de Deus agora? O homem de Deus, ele busca fazer a vontade de quem? A sua? Aí deixa eu fazer uma pergunta para você, amor. Você é homem de Deus? Difícil, né? É um baque, né? Você tem vivido de que maneira? Irmãos, ele não pulou as etapas. Sabe por quê? Porque um homem honrado, ele obedece a palavra de Deus acima da sua vontade. Um homem honrado, ele obedece a palavra de Deus acima dos seus sentimentos, acima dos seus desejos, acima dos seus princípios pessoais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é superior a tudo isso. Então ele diz: hoje eu quero, eu estou afim. Mas tem alguém aí que está na preferência da fila. Calma. Boaz também, irmãos, ele é um homem tão obediente a Deus que ele poderia ter deixado a preferência de lado e dizer: irmãos, não quero, você já foi casado, eu até o fim, eu não quero. Poderia ter dito isso também, ter rejeitado ela. Mas, meus irmãos, um crente mesmo, sabe como é que ele fala? Foi o que ele disse lá na frente daquela mulher: dando certo como vive o Senhor, eu farei. Ele dá uma palavra e cumpre. Ele demonstra à sua esposa confiança. E ali sim, irmãos, ele mostra a postura de um verdadeiro resgatador que está disposto a cuidá-la, a protegê-la e a guardá-la e suprir as suas necessidades desde o primeiro momento. Meus irmãos, e essa expressão que ele fala, de certo como vive o Senhor, eu resgato-os. E aí Ruth permaneceu deitada aos pés de Boaz até o amanhecer. E aí logo cedinho, antes do sol raiar, ia ser uma partida que ninguém a visse. Porque não era bom que as pessoas vissem uma mulher saindo da ilha de Mon. Mas ainda assim, Boaz, antes dela partir, sabe o que ele fez? Ele se encarregou de abençoar. Ele se encarregou de abençoar. Olha o que diz nesse teu 15. Por isso, disse: traga-me o manto que você está usando e segure. Ela o segurou. E o homem despejou nele 6 medidas de cevada e pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Veja como nessa passagem, irmãos, como Deus abençoou Ruth, fazendo cruzar o seu caminho
com aquele resgatador fiel. Não é coincidência, é providência de Deus. Ele tinha a opção de deixar para outro. Ele tinha a opção de não assumir. Mas Boaz, irmãos, era um resgatador fiel. E da mesma maneira que Deus, da mesma forma, irmãos, da mesma fidelidade que Deus teve para com Ruth, Deus fez conosco através de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Porque Jesus Cristo, irmãos, Ele é o nosso resgatador. Lá no capítulo 1, irmãos, de Efésios, no versículo 3, ele diz o seguinte: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E que bênçãos são essas, irmãos? Lá no capítulo 1, quando você lê de Efésios, ele vai descrever. Deus, por meio de Jesus Cristo, irmãos, Ele nos elegeu. Deus, por meio de Jesus Cristo, irmãos, Ele nos predestinou. Ele nos adotou como filhos. Ele perdoou os nossos pecados, irmãos. Ele nos deu a conhecer o mistério da sua vontade. Ele nos tornou, irmãos, como co-herdeiros de Cristo. Ele nos selou, sabe com o quê? Com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito, irmãos, ele é a garantia do nosso resgate. Ele é a garantia do nosso resgate. Tudo isso que Ruth está mostrando, quando você olha com as lentes de uma teologia bíblica, irmãos, você vê a pessoa de Cristo sendo tipificada através de Boaz, como resgatador fiel. Como Boaz foi o resgatador fiel de Ruth, Jesus Cristo é o resgatador fiel da sua igreja, da sua noiva. Ruth era uma estrangeira. Nós somos gentios. Aos estrangeiros, Ruth era uma estrangeira, nós somos gentios, nós não fazemos parte de Israel. Mas em Cristo, o Senhor estende uma porta de salvação aos gentios, aos estrangeiros, aqueles que não são povo de Deus, que era o povo de Israel. Então, essas são as bênçãos de Deus para nós. O nosso rei, ele tem muito mais para nos dar. Enquanto isso, amados irmãos, muitas pessoas procuram bênçãos materiais, procuram posses, propriedades, bens de consumo, estabilidade, com segurança, aqui nessa terra. Mas Deus, ele nos oferece bênçãos inimagináveis, bênçãos espirituais. E ele e o auge, amados irmãos, dessas bênçãos é um resgate por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso resgatador fiel. E nada se compara, irmãos, com o que Ele tem para nos oferecer. Nada se compara com o que Ele tem para nos dar. Nada se compara com as bênçãos destinadas do céu para nós. Nada se compara. Porque Deus abençoa aqueles que confiam e através do seu resgatador, que é Cristo Jesus, somente através de Jesus Cristo, irmãos, o nosso resgatador, é que nós podemos ser abençoados com essas bênçãos espirituais, somente por meio de Jesus. Marcos 10, 45, amados irmãos, ele diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Se não fosse Cristo, hoje nós não teríamos todas essas bênçãos espirituais. Nós ainda teremos que
que lutar, oferecendo sacrifícios, vivendo aquela vida lá do Antigo Testamento. O resgate de Boaz com Ruth é só um espelho do resgate de Cristo para a sua igreja. E por fim, a última seção dessa passagem, que está no versículo 17 e 18, a esperança do que esperam em Deus é reavivada. A esperança do que esperam em Deus é reavivada. Se você olhar lá no versículo 16, irmãos, Ruth ela está voltando lá para a casa da sua sogra, e aí Noemi, irmãos, ela é muito curiosa, né, aos acontecimentos, né? Então ela vai perguntar para Ruth acerca dos eventos. O que aconteceu? E aí ela chegou lá, e aí, minha filha, como é que foi as coisas? Como é que se passou as coisas? Deu tudo certo? Ele te resgatou? Ela queria saber. E, novamente, Ruth, agora ela é portadora, não apenas de boas notícias, mas ainda cheia de provisão para ela encher a sua despesa. Olha que Deus maravilhoso. Por que eles saíram, irmãos, de Belém e foram para a terra de Moabe? Alguém lembra? Por causa da fome. Olha o contraste. Ei, meu irmão, perceba que Deus transforma o mal em bem, em bens. Este é Deus que Noemi confiou, que Ruth confiou. Mas a pergunta é: esse é o Deus que você confia? Irmãos, e novamente Ruth, ela vai e fala tudo aquilo para Noemi. Aqui no versículo 18, Noemi não vai dar as suas últimas instruções para Ruth. Ela diz: espera, minha filha. Agora espera. Não precisa fazer mais nada. Até que você saiba em que se darão as coisas, porque aquele homem, ele não descansará enquanto não resolver essa situação. Ele vai fazer isso. Agora espera. Espera. Olha que alegria o resgate de Ruth sendo promovido. Mas Noemi, ela traz aqui uma última etapa. E essa não é muito aquela que a gente gosta, não. Ela pede para Ruth o quê? Esperar. Irmãos, esperar, que virtude preciosa nos dias de hoje. Meu Deus, não é verdade? Em tempo, irmãos, onde as pessoas vivem com ansiedade, vivem depressivas, vivem querendo resolver, né, por força bruta tudo, querendo ter o controle de tudo nas suas mãos. Querendo resolver as coisas para ontem, assim? Agora, Ruth é instruído que é esperar. E é raro encontrar pessoas que sabem esperar, irmãos. Ruth, ela é convidada a esperar. Aonde? Em Deus. Preste atenção à diferença. Ela é convidada a esperar em Deus. Vamos nos lembrar, irmão. Noemi, ela instruiu Ruth conforme a palavra de Deus. E no final, irmãos, ela diz: agora, diante de tudo que aconteceu, espere em Deus. Irmãos, a ansiedade é uma coisa que nós precisamos aprender a controlar. Todos nós vamos sentir, mas ela não pode nos dominar. Que tem que guiar a nossa vida é a palavra de Deus. Enquanto nós esperamos em Deus, Deus está agindo através dos seus servos para nos abençoar e favorecer a nossa vida. Quando nós esperamos em Deus, Deus está agindo através dos seus servos
para nos abençoar e favorecer a nossa vida. Enquanto você espera nele, Deus está agindo em nosso favor. Que Deus reavive a esperança daqueles que descansam nele, daqueles que esperam nele. Amém? Amém. Não é fácil, mas eu creio, irmãos, que nosso resgatador, ele nos capacita e nos leva a viver uma vida cada dia mais dependente do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o nosso resgatador. O Senhor nos resgatou, Pai, do inferno. O Senhor nos resgatou da escravidão do pecado. O Senhor nos resgatou e nos fez parte da família de Deus. Hoje, Pai, nós podemos experimentar as bênçãos espirituais que o Senhor nos proporciona através do resgate que Cristo Jesus nos deu, nos ofereceu. Por isso, Senhor, que sejamos gratos a Ti, que possamos esperar cada dia no Senhor a Tua dependência. Não permita, ó Deus, que vivamos conforme os desejos do nosso coração. Não permita, ó Deus, que possamos agir conforme, ó Deus, as circunstâncias, mas que a palavra de Deus, ó Pai, seja obedecida e que possamos sempre estar, ó Pai, no centro da Tua vontade. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, cura, restaura, transforma, Senhor, o nosso viver. Em nome de Jesus, porque Tu és o Deus que transforma o mal em bem. O Senhor transforma a desgraça em bênção. E todas as coisas colaboram para o bem daqueles que te amam. Em nome de Jesus. Amém.